Já tem bem. Oi? Você desligou lá ou não? Lá a tomada? Por quê? Desligou alguma coisa aí? É, o notebook desligou, só queria saber se foi lá. Não, não mexi aqui não. Ah, já tem um notebook já consertado lá atrás. Já tem uma cobaia, hein? Realizou essa aí, né? Nem brinca, bicho. Vocês cobram caro. Bom, gente, olha só. O que é, né? Já falando um pouquinho. VCA, o que é VCA? VCA é volt de corrente alternado, né? É a tensão que a distribuidora de energia da sua cidade te manda. Tá? Então, o que é uma tensão alternada? É a tensão que varia de um valor positivo a um valor negativo. Aqui no Brasil, a maioria das cidades utilizam a tensão de 127 VCA. Existem algumas cidades que usam 220, né? Não sei, aqui é 127, né? 227. Aqui é 220? Santa Catarina é 220. Santa Catarina, né? Então, uma das primeiras coisas que você tem que saber fazer é utilizar o multímetro. O multímetro, ele tem uma escala de VCA. Tá? Então você tem que saber usar o multímetro para medir essa tensão. Até para você que é técnico de desktop, você chega lá no cliente e pergunta, e o cara, não está ligando nada. Eu já fui atender cliente, não está ligando nada, não sei o que, fui lá ver, era problema na tomada, cara. Tá? Várias vezes. Então é bom que você saiba, até para tu não pagar mico, né? Medir a tensão alternada da rede elétrica do teu cliente e verificar se está uma ligação eficiente, se tem lá a tensão correta, porque os equipamentos, eu me lembro até hoje que eu fui numa faculdade de engenharia lá no Rio, né? E para poder verificar uma máquina que estava desligando, era uma impressora, eu fui ver uma impressora laser, né? E estava desligando assim do nada. Aí eu falei, pô, mas eu nunca vi esse defeito, porque vai acontecer muito o seguinte: vocês, à medida que vocês começarem a trabalhar direto no notebook, algumas marcas vão dar determinados modelos que você já vai ficar craque naquilo ali, né? Isso aí acontece com qualquer equipamento, né? Mesmo pelo barulho você já vai saber, o defeito está em tal lugar. É lógico que eu não dou essa pinta para o cliente, né? Mesmo que o cliente chega com o equipamento lá, está acontecendo isso, 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 eu já sei até o que é. Mas se eu falar para ele que eu já sei o que é, ele vai achar que eu vou cobrar muito barato, né? Ele não vai valorizar o tempo que eu perdi fazendo o curso, ele não vai valorizar o tempo que você perdeu vindo aqui, o dinheiro que você investiu, tá? Então não é roubar o cliente, é valorizar o teu trabalho. Vocês sabem que na área de desktop hoje existe uma verdadeira prostituição, né? Tem gente aí cobrando R$20, né? Tem gente cobrando 15. R$15 para consertar desktop, né? Então por quê? Porque, entre aspas, é uma coisa relativamente muito barata. O cara vai lá, se não for problema de sistema, ele vai lá, abre, troca lá uma placa, troca uma memória, passa uma borrachinha lá na memória, né? O que segundo o fabricante é errado, né? Passar borracha, né? Você tem que usar um limpa-contato junto com um papel toalha, né? Porque senão você tira o verniz da memória, né? Parece que tem um comunicado da Kingston que se chegar lá a memória em garantia que foi passado borracha, não tem garantia, tá? Eu sei que muita gente usa, né? Mas se você comprar oficialmente e for lá devolver, eles vão verificar se foi passado borracha. Se foi passado borracha, não tem garantia. Você tem que passar realmente um limpa-contato e um papel toalha, tá? Então eu já cheguei lá para verificar, medir a tensão. A tensão aqui estava menos de 100 volts, que estava chegando lá nesse cliente que eu fui. Era por isso que estava causando um desligamento do equipamento. Tem um padrão mínimo máximo, né?
Caiu uma fase. Tem o mínimo e tem o máximo, né? Que o equipamento suporta. Né? No caso do notebook, a variação é até maior, porque se você pegar aqui a fonte do notebook, você vai ver o seguinte, ó, tensão de entrada, ó, de 100 a 240 volts. Então, quer dizer, se tiver mais de 127, a fonte vai continuar funcionando normalmente, tá? O problema é se tiver menos. Se tiver menos de 100 volts, vai dar pau, não vai funcionar direito. Mas as empresas de força tem que garantir, né? Se passa, por exemplo, se tiver uma baixa da média, alguma coisa está errada nas instalações, né? Sim, e às vezes está alguma coisa errada na instalação. Foi o caso dessa escola que eu fui, tá? E estava dando menos de 100 volts e hora ou outra desligava a impressora não funcionava direito. Aí eu fui medir a tensão, aí vi lá, na hora que ligava a impressora, quem trabalha com impressora sabe que impressora laser ela tem uma unidade de aquecimento, né? Que é a unidade do fusor da impressora. Então quando você liga o fusor, quando a impressora ativa o fusor, é a hora que consome mais energia. Era a hora que dava o defeito. Aí eu vi lá, estava 100 volts. Na hora que a impressora entrava, a tensão caía para 95, 90 e pouco, era a hora que dava o defeito. Aí nós fomos atrás da rede elétrica, a rede elétrica estava vindo de um estabilizador que já estava saturado, cara. Já tinha não sei quantos equipamentos ligados naquele estabilizador. Aí fizemos uma ligação externa para fazer um teste e parou de dar um problema. Ou seja, o problema não estava no equipamento, tá? O defeito, o sintoma da impressora não estava no equipamento, estava na alimentação elétrica. Então é importante você saber, tá? O multímetro então tem a escala de VCA que mede tensão alternada. E na hora de medir aqui na tomada, o que você vai medir ali, gente? Ali você tem 3 pinos, né? Então muita gente respondeu aí com conhecimento, mas teve gente que não sabe quais os nomes do pino, né? Então aqui, ó, é o que a gente chama de fase, esse aqui é o neutro, e esse aqui deveria ser um terra local, que é o que muita gente também bypassa isso aí, né? O pessoal vai lá, arranca aquele pino, né? Arranca aquele pino do meio. Então dá muito problema em desktop, às vezes o cliente não sabe por que queimou o computador, mas você vai ver lá, cadê o pino terra dele? Esse terra aqui, gente, devia ser um terra local, um aterramento que um eletricista ou um engenheiro deveria fazer. Na realidade, a maioria das residências não tem esse aterramento, por isso que o pessoal acabou com essa mania de tirar. Como é? Pois é, mas aí o cara pergunta, ué, mas e por que queimou meu equipamento? Queimou porque não tinha terra. Às vezes não tirando, tem aquele adaptador, tem uns 3, tem aquele adaptador, aqui o adaptador. Tem aquele adaptador que você põe, tira, tem os 3 e sai só 2, Mas isso aqui isso aqui é errado, né, cara? Isso aí, esse adaptador aí é gambiarra, né? Isso é gambiarra, esse adaptador. Ele bypassa o terra, né? Então tem equipamento que às vezes está dando choque, já botou a mão atrás do desktop e tomou choque? Por que dá choque? Porque não tem aterramento, né? E está ligado lá de qualquer maneira, tá? Então o certo, gente, seria fase do lado direito, neutro à esquerda, e embaixo seria um aterramento que deveria ser um aterramento local, e é uma proteção para o equipamento e para o usuário, tá? Então você tem que saber fazer essa medida. No multímetro, gente, não vai vir VCA, vai vir ACV. Por quê? Porque na verdade, gente, VCA está em português e ACV é em inglês, tá? É alternade, corrente e voltagem. A maioria dos multímetros que você vai comprar aí, ou vai vir ACV, ou vai vir esse símbolo aqui, ó, V. Esse V til aqui, na verdade, não é til, tá? É V senoide. Senoide quer dizer o quê? Tensão alternada, tá? Então, ou o multímetro vai vir ACV, ou vai vir V senoide, que é a mesma escala, tá? Então, você tem mais escalas de 200 e a escala de 700. Se você vai medir 127, qual é a escala que você vai usar? Pode usar a escala de 200, né? Agora, vamos dizer que você esteja lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina? Que é 220? Aí você não sabe, bota na escala de 700. Mas e se você botar na escala de 200 erradamente, vai queimar o multímetro? Não queima não, tá? Mas você, na verdade, não vai medir a tensão, porque na escala de 200,
só mede até 200, não passa de 200, tá? Então, mas não chega a queimar o multímetro, não. Queima o multímetro quando está em outras escalas, quando está na escala de continuidade ou na escala de diodo ou resistência, e se você enfiar na tomada, aí você queima realmente o multímetro, tá? Mas na escala de tensão, mesmo abaixo, não dá problema não, tá? Então depois quem não estiver entendendo o que eu estou falando aqui, depois me pergunta, tá? Que a gente vai botar a tomada aí para você medir aí, para você aprender a medir isso aí, tá? Então, a tensão da entrada da fonte de alimentação, gente, do notebook, é medida em tensão alternada. Então é bom que você saiba qual a tensão que está entrando na sua fonte, porque vai acontecer do cliente falar, ó, meu notebook não está ligando mais, ou vem aqui ver meu notebook, e às vezes pode ser um problema de tensão. Então a primeira coisa que você tem que analisar, pode ser várias coisas, tá, gente? Pode ser defeito lá na placa do notebook, como a gente vai ver, tá? Mas às vezes vai ser um defeito lá na rede elétrica que não está mandando a tensão eficiente lá para o notebook. Você precisa saber medir isso, tá? Então, normalmente as fontes de notebook, elas têm uma tensão que varia de entrada de 100 a 240 VCA. E a saída? A saída quanto é que é, hein? 19 VCA, não é isso? É isso? Não. Só para ver se vocês estavam dormindo. É 19 VCC, gente. O que é VCC? VCA é volt de corrente alternada. VCC significa volt de corrente contínua. Então a tensão contínua, ela já não varia a polaridade. Aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E assim, gente, sucessivamente. A gente vai ver depois que a quantidade de vezes que essa frequência aqui, que essa círculo se repete, é chamado de frequência elétrica. A frequência elétrica aqui no Brasil é 60 Hz, né? Então significa que esse ciclo aqui, ó, começa aqui e termina aqui, ó. Esse ciclo aqui se repete 60 vezes por segundo aqui no Brasil. Tem alguns equipamentos, tem algumas fontes que vem aqui atrás escrito assim, ó, 50/60. Isso significa o quê? Significa o quê? A variação dele suporte. A princípio não é a variação, tá? Todo mundo pensa isso. Quando vem assim 50/60, quer dizer o seguinte, quer dizer que tem alguns países lá fora que a frequência lá é 50 Hz, tá? E aqui no Brasil é 60. Então quer dizer que quando vem 50/60, quer dizer que essa fonte é compatível tanto lá quanto aqui, tá? Então na verdade não varia não. Se você botar no frequencímetro ou no osciloscópio, você vai ver que normalmente bate em cima, tá? A frequência... Oi? Ela trabalha com os dois. Ela trabalha com os dois. Se você estiver aqui no Brasil, ela vai trabalhar com 60 Hz. Se você for viajar, a maioria dos multímetros e vários outros equipamentos hoje já são assim, tá? Já são projetados dessa maneira. Há um tempo atrás isso dava problema. Às vezes o cara ia viajar, aí trazia um equipamento lá de fora, aí quando chegava aqui, o equipamento até funciona, né? Na maioria das vezes funciona, mas como a frequência aqui ela é maior, o que acontece? O equipamento funcionava mais rápido, né? O cara tinha um relógio, se fosse um equipamento temporizado, andava muito mais rápido aqui no Brasil do que lá. Então, quer dizer, dava esse tipo de problema. Hoje já não tem mais esse problema, tá? Então, gente, a frequência é o número de ciclos que aparece por segundo, tá? Então, qual é a função da fonte de alimentação? Da mesma maneira que nós temos necessidade de nos alimentar, senão você acaba não aguentando, o notebook, gente, também precisa de alimentação. E quem é que faz isso? A fonte de alimentação, tá? Então, a fonte de alimentação, ela recebe a energia VCA, que é alternada da rede elétrica, e converte numa tensão mais baixa. Tá? No caso do desktop, você tem aquela fonte quadrada que tem as tensões padronizadas na saída, né? No notebook isso aqui é padronizado?
no notebook isso aqui não é padrão, tá? Um outro problema que vocês vão encontrar com manutenção de notebook é a despadronização, tá? De diversos periféricos, de diversos módulos, tá? Ou seja, no desktop você tem lá mais 5, né? Mais 12, 3,3, menos 5 e menos 12, não é isso? Você tem naquele conector de 20 vias, 20 ou 24 vias, né? Você tem 5 tensões. No notebook, você vai encontrar muito notebook aí com 19 volts aqui na saída. Mas você vai encontrar os da HP, por exemplo, que é 18,5. Você vai encontrar os da Sony, que é 19,5. Você vai encontrar aí da Toshiba, que é 15 volts. Você vai encontrar aí os netbooks aí que tem no mercado aí, aquele EPC, por exemplo, que se eu não me engano é 9,6 volts. Você tem uns de 12, tá? Então, você vai encontrar muito equipamento aí de 19 volts, mas você vai encontrar outros que utiliza outros valores de tensão, tá? Então, não é padronizado a tensão de saída, nem o tipo do conector. Se você pegar uma fonte ATX e for colocar numa placa-mãe de desktop, pode ser qualquer marca, né? Não dá, aquele conector é padrão. No caso de notebook, gente, esse conector aqui, que entra no notebook, normalmente tem que ser do mesmo fabricante, tá? Vai existir fontes que têm a mesma tensão de saída, mas pode ser que o conector seja diferente, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não é qualquer fonte que dá em qualquer notebook, tá? Você tem aí hoje no mercado alguns fabricantes, tá? Desse outro produto aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é chamado de fonte universal, tá? Então você tem aí vários fabricantes de fonte universal. Você vê, ó, ele manda, ó, 8 tipos de plug diferentes. Por quê? Porque não tem padrão, tá? Não tem um padrão fixo igual tem a fonte do desktop. Então o ideal é que você, depois no seu laboratório, você tenha uma fonte universal de boa marca, tá? Ou uma Targus, ou tem alguns fabricantes bons aí, tá? Isso aqui eu nem conheço, eu trouxe, mas é Xing Ling, tá? Mas o que acontece? É bom que você tenha uma fonte universal boa. O que quer dizer uma fonte universal boa? Que você já tenha usado e que você tenha confiança de usar ela e que ela dê as tensões e correntes que você precisa. Tem que se tomar muito cuidado, gente, porque ao conectar uma fonte no notebook, tá? Você tem que observar qual a tensão que ela fornece e qual a corrente que ela consegue fornecer ao notebook. A amperagem, tá? Essa daí ela tem uma chave. A maioria tem uma chave, você regula. Uhum. Tem umas agora, inclusive eu dependendo dela, gostei mais, é automática. É melhor mesmo. O sistema automático dela funciona realmente? Qual a marca? Eu não sei qual a marca. É Harnick, acho que é. Harnick ou Remax, né? Não. Essa daí, inclusive, ela queima demais. Ela não aguenta, ela derrete. Então, tu está me perguntando se ela é boa? Não, eu esqueci essa marca aí, ó. Não é boa. Se queima demais, não é boa. Essa que ele falou aí agora. Aí eu digo. Não, essa é muito boa. A Harnick é a Remax, que é fabricante de Londrina, a fábrica. A fábrica é em Londrina? É a Remax, fabrica a Harnick. Quer Essa- dizer, a Harnick fabrica para a Remax também é muito boa. Essa eu tive muito retorno. O que acontece, gente? Esse negócio de usar fonte universal, você tem que ter uma certa confiança. Tem uma antiga que, por exemplo, conhece que é de ferro, tem umas plastificadas que é selada agora. Essa é melhor. Eu acredito que tem algumas fontes boas aí no mercado, mas eu não, assim, eu sei que a Targus, eu já usei uma, é boa, tá? Mas é importada, não é barata, não é muito barata. Agora essas outras que tem no mercado, eu não sei A avaliar. pergunta é se sem chave, ela sendo automática, realmente funciona melhor ou não? Se você sabe. Cara, eu já vi uma automática funcionar muito bem. Tá? Mas já vi O problema também. dela é carregar, né? Hã? O problema dela é carregar. Carregar como? Carregar a bateria. Não carrega? Não carrega bom. Melhor do Que é original. Sendo original, carrega bem melhor, bem mais. Então ela não deve dar a carga, ela não deve dar a carga A amperagem é necessária. necessária. Ela não dá a corrente certa, ela como é automática, ela não é corrente automática também para carregar a carga. Então, gente, olha só, atrás do notebook, tá, tem uma etiqueta, tá? Então isso aí você tem que pegar isso aí, ó. Atrás do notebook tem uma etiqueta que está dizendo lá
tensão de entrada, aí vamos dizer 19 volts. E a corrente máxima, que é IC máxima. IC que ela precisa é dada em ampere. Então, por exemplo, 4 amperes, por exemplo. Lá atrás do notebook está lá 4 amperes. Você tem que usar uma fonte que forneça 19 volts e no mínimo 4 amperes. Tá? Agora você vai lá, o teu notebook está ali, 4 amperes. Aí você vai e pega a fonte, uma fonte qualquer, igual essa daqui, ó, 19 volts, 3,5 amperes. Será que eu posso usar essa fonte para alimentar esse notebook? É 19 volts. Mas a amperagem que é isso que depois a gente vai precisar falar um pouquinho mais. O ampere, gente, a corrente é diferente de tensão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então não é a mesma coisa. Você tem que se ligar que tensão é uma força que empurra os elétrons. Tá? A eletricidade, na verdade, você tem aqui um condutor. Tá? E o que é a eletricidade? Esses buracos vazios aqui, vamos dizer que sejam elétrons livres. Tá? Então o que é a tensão? A tensão é uma força que empurra esses elétrons numa determinada direção. Tá? Então a tensão que o notebook precisa aqui é 19 volts, tensão elétrica, ou seja, a força elétrica. Agora, esse notebook precisa de 4 amperes que circule por aqui, que seja empurrado por essa força. 4 amperes, gente, é a quantidade de elétrons que consegue passar por aqui por segundo, tá? Então, ou seja, tensão, que é a voltagem, ela é diferente de corrente que é dada em ampere. Tensão é uma coisa, corrente é outra, tá? Tanto é que você tem o voltímetro, que mede voltagem, que mede tensão, e você tem o amperímetro, que mede corrente, tá? Então são coisas diferentes, tá? Então você não pode dizer, ali na tomada tem corrente. Tá errado dizer isso, tá? Ali na tomada tem tensão. A corrente só existe quando você liga um equipamento. Tá? Quando você ligou o equipamento e o equipamento ligou, aí sim existe uma corrente circulando. Tá? Tensão dá para se medir. Corrente também dá, mas a gente, na manutenção de notebook, a gente não vai precisar medir corrente em lugar nenhum. A gente só vai medir tensão. Tá? Porque corrente você não há necessidade de medir, mas a gente vai usar bastante o voltímetro. Quem levantou a mão? Professor, por exemplo, esse notebook é 19 por 4 amperes. Se eu colocar um 19 por 5, pode? Só não pode ser menos. Olha a pergunta dele. Se o notebook é 4 amperes, se a fonte for menor, eu não posso usar, sabe por quê? Já houve até casos, tá? Vou dar um exemplo de um caso desse. Várias vezes aconteceu isso. O cara mandou um notebook e o notebook, depois de 5, 10 minutos, ele desligava. Aí, gente, eu uso muito a comparação com o desktop. Por exemplo, quando um desktop está desligando depois de 5 a 10 minutos, pode ser o quê? O que pode ser? Aquecimento. Pode ser aquecimento, pode ser memória, pode ser processador, pode ser software, pode ser vírus, pode ser um monte de coisa. No notebook é a mesma coisa, cara. Então, quando está desligando, pode ser um monte de coisa. Então, você tem que, digamos assim, você tem que começar a analisar por algum ponto, né? Pode ser aquecimento? Pode. Pode ser várias coisas. Então, qual é a primeira coisa que eu fui avaliar? Tá? Primeiro, qual é a tensão do notebook? Nesse caso lá era 19 volts, o notebook era 3,6 amperes. Aí eu peguei a fonte, aí fui olhar a fonte que o cara mandou. Fonte 19 volts, 2,5 amperes. Ou seja, a fonte ela fornecia menos carga que o notebook precisava. Então, na hora que o cara começava a usar o notebook e começava a gastar processamento, né, a ter processamento, começava a aumentar a temperatura, começava a aumentar a necessidade de corrente. Era a hora que dava o pau no notebook, o notebook desligava. Aí eu falei, porra,
Aí eu falei, caramba, tá errada a fonte. Eu fui peguei uma fonte minha de 4 amperes, tá? Mas poderia ter sido de 5, poderia ser de 100 amperes, gente. Poderia ser uma fonte de 19 volts, 100 amperes. Sabe por quê? Quando a fonte ela tem capacidade para fornecer correntes maiores, não tem problema, porque o notebook só vai receber aquilo, só vai puxar aquilo que ele precisa. A fonte vai trabalhar folgada, tá? Então não tem problema quando você usa uma fonte acima do valor em corrente que o notebook precisa, tá? Aí eu botei uma fonte lá de 4 amperes, funcionou, não desligou. Aí eu fui liguei pro cara, eu falei, o que aconteceu? Qual é o problema do seu notebook? Aí ele falou que um funcionário dele foi levar o notebook para algum lugar, para mostrar um vendedor, um cliente, perdeu a fonte. Só que o cara passou no centro da cidade e comprou uma fonte lá na loja lá de... Só que o vendedor empurrou para ele qualquer fonte de 19 volts. O vendedor, ele também provavelmente não sabia, né? Empurrou uma fonte de 19 volts de qualquer corrente, tá? E deu no que deu, tá? Então o que na verdade existia? Não era defeito nenhum no notebook, era só a fonte que estava errada. Então eu vendi uma fonte para o cara, fiquei com a dele de 2,5 e todo mundo ficou satisfeito. Eu não precisei desmontar o notebook. Você tem que fazer essa avaliação inicial, gente, para evitar você fazer um trabalho desnecessário. Poderia ser um monte de coisa, não poderia? Por exemplo, a gente vai ver que o notebook desligando ou travando aleatoriamente pode ser um problema de aquecimento, tá? Notebook, ele tem um projeto de ventilação interna, de refrigeração interna. Então, quando esse projeto ele é mal feito, é muito fácil às vezes dele entupir a saída de ar, tá? Dependendo de onde esse notebook é usado, se ele for usado muito na rua, ou ambiente onde tem muita poeira, muita sujeira, o que vai acontecer? Dentro do notebook tem uma área que a gente chama de serpentina, que é por onde sai o ar, né? O ar sai por ali, né? Perto ali do cooler de refrigeração. Quando aquela serpentina enche de sujeira, o que vai acontecer? O ar não vai passar. Consequentemente, o que vai acontecer com o processador e com a placa interna? Vai esquentar e vai chegar numa temperatura limite, que tem lá um sensor de temperatura, e vai queimar. Vai queimar não, vai desligar automaticamente, o notebook vai ficar desligando. O que você tem que fazer? Abrir o notebook, limpar ele, trocar a pasta térmica, tá? E fazer essa limpeza interna. Tem um que eu trouxe aqui que está chegando a 100 graus. Chega a 100 graus? Aí tá. Aí eu fui ver no programa do Everest, né? Chegou a 100 graus lá, aí trava. Tá, mas você verificou se está ventilando? Tá ventilando. Está ventilando, mas o que se foi feito? Não, daí ele já não abriu, né? Não abriu. Pode ser um problema de quê? Ou esteja impedindo ali a saída de ar, apesar de estar ventilando, mas pode estar tendo dificuldade. A pasta térmica pode estar vencida, tá? A pasta térmica, de vez em quando você tem que trocar, tá? Porque senão não refrigera. É o caso dele aí que está aquecendo demais o processador. Ou em último caso, tem algum defeito no próprio processador. Eu estou com um problema em cima da bancada lá, funciona e vai. A gente já tinha mandado ele para o nosso terceirizado lá, o cara trocou a placa-mãe dele inteira. E o cara voltou lá agora que a máquina desliga. Fiz os testes na bancada. Enquanto ele está com a bateria carregada, ele vai até consumir a bateria. Você liga a fonte nele, você começa a dar carga nele, ele simplesmente desliga. Você deixa ele carregando a bateria, tira, deixa ele rodar a bateria, ele vai normal. Mas você deixa carregando a bateria com ele desligado? Com ele desligado. Porque se deixar ligado... Se deixar ligado, ele desliga sozinho. Nós fizemos um teste, pegamos uma bateria de um Sony Vaio 0, que estava na caixa, fizemos o mesmo teste. Funcionou legal. A mesma coisa. Enquanto ele está com a fonte, ele desliga. Você deixa ele desligado, carrega a fonte, tira da fonte e simplesmente desliga. Certo. Beleza, então olha só, o que pode ser... olha só, gente, aqui ó, a entrada, independente de ser uma dessas cinco valores aqui, que tem aqui, tá? E tem outras variações aí fora aí, tá? Essa tensão de 19 volts, vamos usar o 19 como exemplo, tá? Entra aqui. Como é que será agora
a partir dessa entrada aqui, será que esses 19 vai alimentar o processador, o vídeo? Como é que vocês acham que vai ser aqui agora, hein? Será que esse 19 vai alimentar o processador, vai alimentar a memória RAM, vai alimentar o ponte norte, que a gente não falou ainda, o ponte sul? O que vocês acham? Como é que vocês acham que funciona? Qual será a tensão que vem para o processador? Quem sabe? 2, 3 volts. 2, 3 volts. Mais alguma sugestão? 3.3. 3.3? Aqui nós temos o processador. Aqui nós temos um chip que faz parte do chipset. O que é o chipset? É um conjunto de chips que auxiliam o processador, tá? Então